E aí, rapaziada, aqui é o professor Alexandre Sostag e hoje vamos lembrar rapidamente sobre a decomposição de vetores. Vamos lá? Enfim, lindinhos, muita gente, acaba se lascando no estudo do lançamento oblíquo de projéteis e até mesmo, na mecânica, naquela parte da dinâmica que tu mexe com forças, eletricidade então, campo elétrico, força elétrica nem se fala, por conta de um detalhezinho, que é a física envolvida na parte de vetores. E aí o cara às vezes não lembra disso e acaba tomando um ranço desses assuntos que são muito importantes. Cai muito em vestibulares e também no Enem. Vamos lembrar rapidinho, dentre as várias ferramentas que nós temos com vetores, vamos lembrar sobre uma que é essencial, que é a decomposição de vetores. Mas para isso vamos ter que recordar de algumas coisas básicas lá na trigonometria. Não chora não, filhão. Uma figura com três lados é um triângulo, né? Igual aqui, ó, tu tá vendo o quadradinho com a bolinha socada lá no meio? Isso é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, não é assim? Então, dos três lados, o maior deles, ó, o rocinha, é a hipotenusa, e os outros são os catetos. Dá para ver que sobraram fora o ângulo de 90 graus outros dois ângulos, o rocinha e o amarelinho. Eu vou utilizar um desses ângulos como referência. Se eu pegar o ângulo amarelinho como referência, esse cateto verdinho, ele está longe, não toca, não rela nesse ângulo θ, né? Eu digo que ele é o cateto oposto. Oposto, tá lá do outro lado, né? E em relação ao ângulo amarelinho, esse cateto azulzinho, ele rela na teta, ele tá perto, é vizinho, ele é adjacente, não é isso? Existem, razões, divisões com esses lados que tu usa muito em toda a sua vida, né? Quando você morrer, a primeira coisa que Deus vai fazer, vai vir aquela voz do além te perguntar: mano, quais são as razões trigonométricas? Seno de um ângulo coh, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de um ângulo kh, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente de um ângulo coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Existem três ângulos que são igual a vocês, notáveis, especiais, Então é bom você saber tudo da vida sexual desses ângulos, que é o seno, cosseno e a tangente, dos ângulos de 30, 45 e 60, Você vindo aqui na horizontal, tem aquelas musiquinhas enjoadas, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Hey, e a raiz você põe no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey, nossa, que lixo, hein? Mas relaxa, galera, aqui nas provas de física, eles costumam te dar o valor ou os valores, dos senos, cosseno ou tangentes dos ângulos. É o pessoal da matemática que não tem coração, e costuma pôr você para decorar isso aí. Por que nós estamos, recordando isso? Porque nós vamos utilizar para trabalhar com a decomposição de vetores. Pra gente, igual esse avião aí, ó, voando na diagonal, não é legal. Quando aparece um vetor em diagonal pra gente, não é bom. A gente, quando tem um vetor em diagonal, a gente procura decompor. Então, um vetor em diagonal, eu posso trocar por dois. É bom eu trabalhar com as direções deitadas, horizontal, ou com as direções vertical, em pé, que é o Y. Cara, tá? Então, toda vez que eu tenho um vetor, tipo a velocidade deste avião, em diagonal, a cada segundo ele anda 200 metros. Então, a cada segundo, quanto que ele anda para frente, no eixo X, e quanto que ele anda para cima, no Y. É isso que eu preciso calcular. As componentes horizontal e vertical, tá? Para isso, cara, você vai o quê? Usar a matemática. Esse vetor em diagonal eu posso, tá? Se ele forma um certo ângulo horizontal, falar que é como se ele fosse para frente, quem leva ele para frente é o VT, e é como se ele fosse para cima. Eu pego esse vetor e faço virar 2. O vetor da diagonal vira 2. Quem leva ele para frente é o VT, quem leva ele para cima é o VY. Cara, se eu sei o tamanho dessa setinha vermelha, dá para descobrir o tamanho fácil da verdinha e da amarelinha. Eu vou colocar a bundinha desse vetor verde na cabecinha do amarelo, pega a bundinha do amarelo, ó, a bundinha do amarelinho e coloco lá na cabecinha do verde, lembra? Cabecinha na bundinha, cabecinha vai, Agora aqui eu tenho dois triângulos para brincar. Aqui em cima tem um triângulo retângulo e aqui embaixo um outro triângulo retângulo.
Ah, então se eu sei o tamanho daquele vetor em diagonal, fica fácil. Cara, quando eu tenho um vetor, por exemplo, um vetor velocidade na diagonal, se eu quiser eu posso trocar ele por um vetor deitado, Vx, e um vetor em pé, o Vy. Como que eu vou calcular isso? Tá? O meu vetor da diagonal vai ser a hipotenusa. E em relação a esse ângulo θ, você vai ter o Vx relando na θ, danadinho, hein? Ele é o cateto adjacente. E o Vy está longe da θ, né? Não toca na θ, ele é o cateto oposto, não é isso? Se eu te der o valor da velocidade em diagonal, vamos supor que esse avião a cada segundo anda 200 metros em diagonal, hein? Como que eu vou calcular o Vx e o Vy? Para me calcular o Vx, olha, como ele está perto, ele é o cateto adjacente, e o outro é a hipotenusa, ó, KH, cateto adjacente, hipotenusa aparece na equação do cosseno, não é assim? Então, cosseno de 60 graus, assim como qualquer ângulo é KH. Eu vou na tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, assim. Cosseno de 60 graus é meio. No lugar do cateto adjacente eu coloco o Vx. E aqui embaixo a hipotenusa é o vetor da diagonal. Ah, então, ó, multiplica cruzado, 2Vx igual a 200. Jogo o 2 para lá dividindo, 200 por 2, o Vx é 100 metros por segundo. A cada segundo, se ele manter essa velô, ele anda 200 na diagonal. Mas na horizontal, no eixo X, a cada segundo ele anda 100. Ah, e como que eu calcularia o Vy? Uai, matemática de novo, olha o triângulozinho. O Vy seria o cateto oposto, não é assim? O V, a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa aparece na equação seno. Seno de 60 graus, assim como qualquer ângulo, é coh, né? Ah, eu vou na tabelinha, seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. O meu cateto oposto é o V Wilson e a minha hipotenusa, ó, é o vetor da diagonal, 200. Vamos multiplicar? Tchuk, né? Vai cruzar, 2Vy é igual a 200 raiz de 3. O 2 vai dividindo, 200 por 2, o Vy fica 100 raiz de 3 metros por segundo. Enfim, meus lindinhos, quando eu tenho um vetor em diagonal e quero decompor esse vetor, pegar esse vetor da diagonal e ó, fazer virar 2, tá? Eu tenho que ir lá, cara, e usar seno ou cosseno. O problema é que em questões de vestibulares, e principalmente no Enem, pai, não vai dar tempo de fazer o desenho, colocar a cabecinha na bundinha, ver o triângulo, assim. Então você precisa, ó, a rocha, fazer essa conta direta. Como que nós vamos fazer, galera? Quando eu precisar pegar um vetor que está na diagonal e decompor, trocar por um deitado horizontal e um em pé vertical, pega no meu pé, o que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar simplesmente o vetor da diagonal e vou pensar que vou multiplicar ele ou pelo seno ou pelo cosseno. Mas, professor, como é que eu vou saber se é seno ou cosseno? Cara, você vai apelar para os decorebas, né? Para mim calcular o Vx e o Vy, eu pego o vetor da diagonal e aí eu vou olhar, galera, tá? Em relação ao ângulo que eu tenho, um dos vetores vai estar relando na θ. O Vx, cara, ele tá perto da θ, tá perto. Você tem um vizinho bonitinho, tá relando a tetinha em você, você pode coçar, né, danadinho? É, nos decorebas eu sei que é vulgar, mas essas vulgaridades tendem a ficar na sua cabeça. Quem tá perto da θ, quem tá perto, coça a θ. Ah, então eu vou multiplicar pelo cosseno do ângulo do θ. Com a θ, quem tá com a θ aqui, velho? É o Vx, ele que tá tocando nela, né? E o outro vetor, o Vy? O Vy, ele não tá perto da θ, né? Ele não toca. Esse ângulo aqui é outro, né, pai? O Vy tá longe, se quem tá perto coça, quem tá longe acena, não é assim? Ah, então ele tá sem a θ, então eu multiplico pelo seno. Então, para calcular o Vx e o Vy, se o ângulo θ estiver tocando no x, o Vx é V cosseno θ. Por quê? Porque ele vai estar perto, ele vai coçar a θ. E o Vy é V seno θ. Ele vai acenar para θ. Fácil demais, né? Agora, galera, ó, cuidado, hein? Se o cara colocar o ângulo aqui em cima, tá? Pode acontecer dele colocar o ângulo aqui. Vou colocar alfa. Aí você vai raciocinar. Aí pode mudar. A ideia é a mesma. Em relação ao ângulo alfa, como é que eu calcularia o Vx e o Vy? Em relação ao ângulo alfa. Aí iria inverter, né? Porque em relação ao ângulo alfa, quem está coçando ele
é o x, é o y, né? O y que está coçando ele aqui, o y que está perto. Então, o y ficaria perto do alfa. Então, em relação ao ângulo alfa, o VY é V cosseno alfa. Quem está perto, coça. E em relação ao ângulo marrom, que é o alfa, o VX está longe. Se quem está perto, coça. Quem está longe, acena. Então, para você determinar a componente horizontal x ou vertical y de um vetor, você pega o vetor da diagonal. Se ele estiver perto do ângulo, você multiplica pelo cosseno. Se ele estiver longe do ângulo, você multiplica pelo seno. Então, meus queridos, para finalizar, vamos fazer um exemplo aqui rapidovski. A figura mostra o vetor velocidade de um barco navegando em um lago de águas calmas. O barco se move em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 10 metros por segundo e formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Determine, letra A componente horizontal da velocidade, B, a componente vertical da velocidade, C, a distância que o barco percorre no eixo x em 3 segundos, e letra D, o tempo que gasta para percorrer 35 metros no eixo Wilson. Galera, anota só esses 10 metros por segundo e o ângulo de 30 graus com o eixo x. Então, o barquinho, ele tem velocidade na diagonal de 10 metros por segundo. Ele anda na diagonal, é como se ele fosse para frente e para cima simultaneamente, né? Eu vou decompor, vou pegar a velocidade da diagonal e vou decompor. É como se o Vx levasse ele para frente e o Vy para cima. Na diagonal, a velocidade vale 10, não é? Então, o meu Vx, como o x está perto da teta, com a teta ele coça. Ah, quem está perto coça, né? Para calcular o Vx, eu pego o vetor da diagonal, que é 10, e multiplico pelo cosseno de 30, que lá na tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, rei, né? É raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 coladinho na raiz, eu tenho 5 raiz de 3 metros por segundo. A cada segundo, ele anda 5 raiz de 3 metros no eixo x. E a componente vertical? Para mim calcular o Vy, como ele não toca nesse ângulo θ, ele vai acenar. Quem está perto coça, quem está longe acena. Eu pego o vetor da diagonal, que é 10, e multiplico pelo seno de 30, que é meio. Esse 1 aqui não vale nada, né? 10 vezes 1 é 10, 10 dividido por 2, então eu tenho 5 metros por segundo. Então, a cada segundo, na diagonal, ele anda 10. Mas a cada segundo, ele anda 5 raiz de 3 no eixo x, e a cada segundo, ele anda 5 metros no eixo y. O exercício que é de ti, para 3 segundos, qual é o deslocamento horizontal dele? Eu posso usar aquele decorebo. Deus vê tudo, o diabo vê também, que horror, né? Deus vê tudo, né? Aquele cara que eu quero calcular, eu vou tampar. Eu quero a distância, ó, tampo ela. Velocidade do ladinho do tempo sugere uma multiplicação. Ah, então para mim achar esse deslocamento, eu vou pegar a velocidade horizontal, 5 raiz de 3, e multiplicar pelo tempo, no caso 3. 3 vezes 5, 15, eu tenho 15 raiz de 3 metros. Então, em 3 segundos, ele anda 15 raiz de 3 metros na horizontal. Seria a projeção horizontal do seu quê? Deslocamento escalar. E na letra D, ele quer saber quanto tempo vai gastar para ele percorrer uma distância no eixo Y equivalente a 35 metros. De novo, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Eu agora quero calcular o tempo, vou tampar ele. Eu estou vendo a distância em cima e a velô embaixo. A distância em cima e a velô embaixo sugere uma divisão, né? Então, para mim achar esse tempo aqui, eu vou pegar o deslocamento em y, que é 35, e dividir pela sua velocidade no eixo y, que é 5. 35 dividido por 5. Então, para a projeção vertical do seu deslocamento ser 35 metros, ele vai gastar 7 segundinhos. Então é isso, meus queridos. No próximo vídeo, vamos começar a estudar o lançamento oblíquo. Aquele abraço!